também. Com o tempo, A minha experiência anterior era em órgãos. Pessoas interessadas em trabalho, As classes médias no Brasil, né? Projeto que o Florestan encaminhou. Dava aulas chamadas cultura voluntária, saía no teatro. Carregava na escola, lá na roça, os vizinhos, os avós, que não foi escravo. Eu sou da primeira geração de várias coisas aqui no departamento. Quando eu cheguei, na verdade, para fazer pós-graduação, nós éramos um departamento único de ciências sociais, dividido em 3 áreas: sociologia, antropologia e ciências políticas, que já eram embriões do que são os departamentos. Mas eu chego numa época de grandes mudanças. Primeiro, bom, eu fiz a faculdade em Santo André, numa faculdade que tinha um projeto de se constituir como uma instituição capaz de entender o que era a sociedade industrial numa cidade que era polo industrial e que era polo operário, né? Esse projeto, por várias razões, tomou um rumo diferente depois, mas de qualquer forma a minha formação primeira foi ali, com professores que eram emprestados da Faculdade de Filosofia, alguns de outras instituições da USP. Então, muitos professores meus são professores que depois eu reencontrei aqui, né? E como existia esse projeto de que o departamento lá onde eu estudava devia se voltar muito para a pesquisa, a gente tinha uma formação muito sólida em matemática, estatística pesada, computação eletrônica, em computadores muito antigos, mas que já estavam começando a fazer algumas coisas interessantes. E eu fazia o curso, havia disciplinas que a gente fazia na USP, por exemplo, fiz cursos com Gioconda Mussolini de antropologia, lá na Maria Antônia, fiz curso de demografia com Elza Bercó na Faculdade de Higiene, que na época se chamava Instituto de Higiene, hoje é a Faculdade de Saúde Pública. Enfim, alguns cursos a gente fazia fora. E por fazer esse curso de demografia, eu tinha um contato com o pessoal que tinha um centro de dinâmica populacional localizado no Instituto de Higiene, antigo Instituto de Higiene, que era onde basicamente você tinha Elza Bercó, que era estaticista, demógrafo, Cândido Procópio Ferreira de Camargo, sociólogo, que depois veio a ser meu grande mestre na área de sociologia da religião, e outros muito jovens que colaboravam, como por exemplo Zé de Souza Martins, assim por diante, né? Onde estava Fernando Henrique Cardoso, onde estava Otaviani, que tinha sido meu professor, né? Cândido Procópio não foi aposentado, mas acompanhou o pessoal, foi pessoa importante na fundação e institucionalização do SEBRAP, Elza Bercó, Paulo Singe. Mais tarde chegou Chico de Oliveira, que vinha de uma aposentadoria compulsória na Sudene, chegou Bolívar Lamonnier, e um pessoal bem mais jovem, que ainda nem sequer tinha o doutorado. Então, eu venho para a USP nesse momento em que a gente tem uma ditadura e tem vários professores aposentados, né? Só departamento, para pensar em ciências sociais, a gente tinha perdido Fernando Henrique, que era um professor recém-aprovado para a Cátedra de Ciência Política, a Paula Begemann, que era livre docência em Ciência Política, o Florestan Fernandes, que era o catedrático de Sociologia 1, o Otaviani, sem contar professores de outros departamentos e mais alguns que se aposentaram, entende, em solidariedade com aqueles que foram afastados compulsoriamente. Então já havia essa primeira, isso é começo de setembro. Segundo, havia entrado em vigor uma profunda reforma universitária, né, que fez mudanças profundas, extinguiu a cátedra, né, incorporou no corpo docente alguns pesquisadores que trabalhavam em órgãos ligados às antigas cadeiras, que foram dissolvidos, né? E instituiu aquilo que veio a ser o curso de pós-graduação no molde tal como conhecemos hoje, né?
antes de 70, a pós-graduação não existia. Existiam os cursos, né, que eram ministrados para poucos alunos, e quem fazia doutorado geralmente eram os instrutores voluntários das cadeiras que eram escolhidos pelo catedrático. Então, dificilmente uma pessoa de fora, a não ser que fosse muito bem recomendada por um outro catedrático, podia entrar nisso que veio a ser a pós-graduação. Então, e aconteceu uma coisa interessante, porque na turma de 70, que é a primeira turma, eu sou dessa primeira turma, pela primeira vez houve um concurso de seleção. Né? Antes era o catedrático que escolhia. E aí começou a haver, então, um curso que tinha disciplinas organizadas, formalizadas, créditos, prazos e assim por diante. Então isso já era uma primeira grande mudança. O SEBRAP e a USP havia uma certa rivalidade, porque eram duas leituras diferentes daquilo que era então a teoria predominante, que era a teoria marxista. Né? O SEBRAP seguia muito mais uma linha predominante na América Latina, sobretudo com o Claxo, com o Colégio do México, com o Instituto Torquato Di Tella da Argentina, né? Enquanto que o departamento se filiava mais a uma leitura, digamos, francesa. Então havia uma certa disputa. O SEBRAP, para se legitimar, apostava muito em pesquisas de grande investimento metodológico, porque o SEBRAP queria ter um perfil científico internacional. Então as relações de troca se davam muito no Brasil com o IUPERJ, né, do Rio de Janeiro, que também tinha essa postura, né? E fora daqui, com, evidentemente, além dos centros que eu já citei, latino-americanos, com universidades americanas e inglesas, né? Especialmente. Então, havia um certo investimento grande em pesquisa que implicava em trabalho coletivo, que era uma coisa que na época se conhecia muito pouco aqui no Departamento de Ciências Sociais, porque cada catedrático ele era o dono do seu nariz, ele admitia quem ele queria, ele dispensava quem não seguisse exatamente aquilo que ele tinha imaginado, né? E havia muita cobrança no departamento, sim, para a produção, todo mundo era muito produtivo, sempre foi, mas com um trabalho muito individualizado, né? A assinatura de cada um indicava que aquele trabalho tinha sido parido pelo dono daquela assinatura. Enquanto que o SEBRAP, embora os trabalhos todos fossem autorais, individuais, o processo de produção desses trabalhos era coletivo. Tanto que, quando eu faço a minha tese de mestrado, dissertação de mestrado, eu faço em cima de um projeto que era coletivo, que rendeu depois também outros livros, artigos e teses. Anos depois, quando eu faço doutorado, de novo, o material que eu estou usando, o processo de produção desse material, a discussão sistemática, teórica que se fazia sobre isso, coletiva, né, rendeu não só a minha tese de doutorado, que depois saiu em livro, que é o Trabalhador por Conta Própria sobre o Capital, mas também outras teses, como, por exemplo, a tese que Vilmar Faria defende nos Estados Unidos, logo depois. Né? A USP e o SEBRAP, portanto, tinha essa dificuldade de conversar um com o outro. Então, quando eu chego aqui, eu sou sempre visto, em geral, no começo, como o carinha que veio lá do SEBRAP, coisa e tal, né? Que gosta muito de conversar, tal, enfim. A única professora, o único professor que fazia reuniões sistemáticas, onde todo mundo podia discutir o que quisesse, era Marisaura Pereira de Queiroz. Isso porque ela tinha uma experiência francesa, né, onde isso era a prática. A Aparecida Jolie Gouveia, que veio a ser minha orientadora, também fazia isso. Né? Mas, para evitar conflito, ela preferia fazer as reuniões na casa dela. Né? A Marisaura tinha um centro de próprio, que era o CERU, que ela fundou, né?
que é atuante até hoje, e lá ela reunia em torno de uma mesa os alunos, os discípulos, os a favor, os contra, e ali a gente tinha uma discussão coletiva, mas isso não era o modelo, digamos, uspiano, né? Nós tínhamos perdido os catedráticos, mas a gente tinha um homem que sempre esteve à frente do departamento e que conseguia resolver as diferenças e conseguia imaginar que o departamento devia fazer parte de um conjunto nacional de formação pós-graduada, onde o departamento devia ocupar, no caso a sociologia, a arte sociologia, devia ocupar formalmente a liderança que ela já exercia de fato. E foi o professor Aziz Simão, né? Que durante muito tempo foi chefe de departamento, que se revezava por razões de impedimento estatutário, não podia acontecer sempre ele, se revezava com o Rui Galvão, que tinha uma participação, digamos, mais ligada ao pessoal de letras e de filosofia, pelo fato dele ser um grande especialista em literatura, um grande militante na imprensa que fazia a crítica literária. E logo que eu terminei o doutorado, o Aziz me chamou, disse: você vai agora me ajudar a organizar a pós-graduação do jeito que eu gostaria. Eu falei: mas professor, nossa pós-graduação já não está boa, não está organizada, porque doutorado só existia em sociologia, antropologia. Antropologia já existia no Brasil, em São Paulo e no Rio, mas o doutorado em sociologia, por enquanto, naquela época, só existia aqui em São Paulo. Então, há toda uma geração de líderes, professores que exerceram grande liderança nas instituições fora de São Paulo, que se formaram aqui, tanto na sociologia, como na antropologia, como na ciência política, né? E, na verdade, o que acontece... Porque os de fora não tinham muita alternativa, quer dizer, ou eles vinham para a USP, ou eles iam para o exterior, né? Então, uma grande parte dessa primeira geração de docentes de pós-graduação é uma geração que se forma no exterior. Tanto que a USP era sempre vista como uma instituição muito voltada para si mesmo, né? Porque a USP não deixava ninguém sair para fazer doutorado fora. A gente saía, fazia cursos, tal, mas tinha que se titular aqui. A primeira rebelde que se titulou fora foi Maria Célia Pauli, né? Que fez doutorado com Hobsbawm na Inglaterra. Mas antes as pessoas se preparavam lá fora. Por exemplo, a Isaura fez toda a tese dela na França, depois defendeu aqui, né? Naquela época, o título de livre-docência já implicava no título de doutor, né? Você podia fazer direto, você com o simples título de bacharel, você podia se candidatar a um concurso de cátedra. Se você fosse aprovado, mas pegava o segundo, terceiro, quarto lugar, mas era aprovado, mas não ganhava o cargo, você recebia o título de livre-docência, e isso era acompanhado pelo título de doutor, né? Porque até então o doutorado não estava institucionalizado, né? Eu sei que quando eu cheguei e entrei no mestrado, eu tinha muitos colegas que também estavam fazendo suas teses de doutorado, mas ainda no regime antigo. Então, a geração anterior à minha, por exemplo, Martins, Eva, Gabriel, Gabriel é um pouco mais velho, de outra geração, mas todos fizeram o doutorado pelo regime antigo, né? Que você tinha que fazer, na verdade, duas teses, uma chamada pequena tese, que é uma tese complementar, que você fazia numa área complementar, geralmente com um catedrático de outra área. E a tese principal que você fazia com o seu catedrático, e não existia tempo, né, limite para você trabalhar, quanto tempo você quisesse, né? Então a gente já tinha essa tradição de que cada um fazia o seu trabalho isoladamente e levava quanto tempo quisesse. Isso foi dureza, né, com a instalação da pós-graduação atual,
porque primeiro aceitar que você tinha que ter minimamente um trabalho de discussão coletiva. Segundo, que você tinha um prazo, né? E aqui ninguém queria saber de prazo. E nós não participamos logo de cara do sistema CAPES, porque no começo era um pouco assim voluntária a participação. Só que tinha uma coisa, quem participava ganhava bolsa, quem não participava não tinha bolsa. A gente achava que bolsa era coisa de burguês, entende? A gente fazia tese por amor à arte, né? Eu, pelo menos, nunca tive bolsa de mestrado ou doutorado. Mas o Aziz queria instituir, o professor Aziz Simão queria instituir uma coisa mais formal, mais organizada, queria ter recursos para tocar a pós-graduação. E assim, aos poucos, nós conseguimos incluir o programa na CAPES, mas com muita resistência, né? Reduzir, na época, um prazo de doutorado a 5, 6 anos era considerado assim uma violência total. Isso durou muitos e muitos anos. Então, eu fiz parte do grupo liderado primeiro pelo Aziz, e depois que o Aziz se afastou dessa preocupação, foi cuidar de outras coisas, junto com outros colegas, a gente se empenhou muito, mas nós chegamos a ter no departamento realização de mesas redondas contrárias a essa ideia, de que a USP era autônoma e que, portanto, não tinha que dar satisfação à CAPES, à CNPq, à FAPESP, a coisa nenhuma, né? Só que, evidentemente, as bolsas começaram a chegar e a mentalidade começou a mudar. Essa foi uma primeira coisa. Como a gente podia induzir, né, o trabalho no departamento, induzir as pessoas a começar a trocar ideias, a discutir seus projetos? Então, aí eu tive uma invenção, até depois ganhei uma medalha no departamento, por causa disso. Aí, quando eu estava na chefia do programa, eu instituí uma coisa chamada Seminário de Projeto de Pesquisa, que era obrigatório, que todos os alunos tinham que se reunir durante um semestre e discutir com os colegas de turma seu projeto de pesquisa. Isso hoje é uma banalidade, isso está em todos os lugares, porque depois todo mundo copiou a gente, né? Virou uma coisa muito difícil imaginar, né, que isso um dia não existiu. Mas tivemos de novo uma outra grande briga, muita resistência, gente que achava que não, que o projeto nasce do sonho individual, da leitura pessoal que cada um faz dos autores, entende? E que, portanto, ele não tem que ficar ouvindo os outros, né? Mas a gente conseguiu. Tanto que logo em seguida a antropologia nos acompanhou, depois a ciência política, depois outras áreas, e depois virou uma espécie de currículo mínimo da pós-graduação, né? Mas nesse período a gente viajava muito a convite de outras universidades brasileiras para contar o que era isso, porque todo mundo ouvia falar, tinha ideia, gostava, mas não sabia muito bem. Aí um dia o VEFOL, contra o VEFOL disse: Reginaldo, eu comprei um computador só para mim, na minha casa, você precisa comprar um, porque é coisa maravilhosa. Porque estava chegando, importado, o computador pessoal, o tal do PC, né? Que era muito rudimentar e tal. E aqui na faculdade, o primeiro, na área de ciências sociais, a primeira pessoa que adquiriu foi o VEFOL, eu fui o segundo. Mas a gente queria trazer isso para o departamento. O Martins fazia uma pesquisa, na época, com muita informação, muito dado. Ele estava estudando linchamento, né? Então, para cada caso de linchamento, ele tinha um cadastro, uma ficha, que era extremamente complicado. E ele queria, evidentemente, usar para isso arquivos eletrônicos, né? Então, ele pediu para a FAPESP, fez um projeto pedindo para ter um computador aqui numa sala no departamento, um PC. Isso era uma coisa tão rara e tão cara que a FAPESP respondeu assim que, claro, estava mais do que na hora, só que a FAPESP não podia dar um computador para um professor só, tinha que ser pelo menos 3, envolvendo 2 departamentos.
Aí o Martins falou com a gente, entramos o Martins, eu e o Renato da Silva Queiroz, da antropologia, né? E assim tivemos instalado aqui no departamento a primeira sala de professor que tinha um microcomputador, né? Bom, aí as pessoas começaram a se envolver e comprar e achar bom e assim por diante. Não era aquele bicho de sete cabeças, ninguém ia virar, ninguém ia sucumbir ao imperialismo americano, né? E ao poder das tecnologias embutidas aí por causa de um computador. Essa barreira foi mais ou menos rompida. Mas aí a universidade criou um projeto de informatização dos departamentos, das faculdades, das unidades, né? E nós embarcamos nesse projeto e criamos um centro de informática lá no prédio de administração, isso que existe até hoje. Hoje é uma seção técnica da faculdade, né? Outra briga grande foi a revista, né? Porque a revista tinha que ser um projeto coletivo por natureza, né? Não existe revista que não tenha por trás um projeto coletivo, né? Mas isso foi resolvido com uma certa dificuldade, mas a revista nunca deixou de existir, sempre teve um peso importante, né? E sempre teve uma classificação muito boa. O bom de tudo isso é que durante todos esses anos de departamento, a nossa pós-graduação sempre ocupou o posto mais alto no sistema de classificação. Esse tema mudou 2 ou 3 vezes, mas sempre estivemos lá, né? Já foi letra, já foi 5 números, já foi 7 números, já foi várias coisas, né? O que mostra que, na verdade, atrás dessas disputas, atrás desses pontos de vista diferentes, existia um conteúdo que sempre foi extremamente forte, pesado, substantivo e substancioso, né? E a gente fez parte um pouco dessa trajetória, que nunca foi muito tranquila, mas eu acho que isso é mais ou menos. Na verdade, nós tivemos um momento de ruptura que foi bastante doloroso, com a separação das 3 áreas. Doloroso no sentido de que nós não tivemos habilidade política suficiente para acomodar todas as pessoas da área de sociologia no departamento de sociologia, né? Nós perdemos alguns colaboradores que são importantes até hoje para a sociologia, né? Mas felizmente eles continuaram a produzir fora do nosso departamento, né? Mas isso foi um momento difícil, complicado, tal. Superado esse problema, eu acho que nós entramos numa dinâmica que nos permite até dizer que o departamento de sociologia é dos melhores da universidade para se trabalhar. Mais harmonioso, onde você não tem grandes dramas e grandes problemas em relação a discordâncias do ponto de vista teórico, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista das relações pessoais. E uma coisa que é muito importante é que, embora eu tenha criticado no começo do departamento por lhe faltar o espírito de trabalho coletivo, né, tem uma outra coisa extremamente importante, que é o fato de que o departamento, ao valorizar o trabalho individual, ele juntava a isso um outro valor extremamente importante, que é a da autonomia. Quer dizer, você faz o seu trabalho, mas o teu colega tem autonomia total para fazer o que ele achar que deve e pode e quer, né? Então, eu falei bastante da instituição, mas uma coisa que era interessante na USP é que a gente sempre pôde trabalhar na disciplina relacionada aos nossos projetos. Isso é extremamente uspiano. Você dá assim as suas aulas aqui fora de introdução à sociologia, de curso básico, coisa tal,
mas a tua disciplina optativa, a sua disciplina de pós-graduação é aquela com a qual você lida no cotidiano do seu trabalho de pesquisa, né? Então, nós somos professores especializados que também trabalham com as questões gerais nos cursos de introdução, né? Então, nós temos, isso nos permite, evidentemente, formar grupos, né? De pessoas interessadas em trabalho, pessoas interessadas em religião, pessoas interessadas em educação, né? Em desenvolvimento. Então, isso nós temos uma formação quase que natural de certos núcleos, alguns deles até depois se constituíram em núcleos formalizados, como, por exemplo, o pessoal que trabalha com violência, por exemplo, que trabalha com educação, que trabalha com trabalho, né? E também já tivemos núcleos e grupos organizados de sociologia da religião. Eu comecei a trabalhar com sociologia de religião a partir de um primeiro projeto do SEBRAP. Quando o SEBRAP foi instituído, durante a ditadura, o SEBRAP se perguntava quais instituições no Brasil que podem ajudar o país a melhorar em termos sociais, econômicos e políticos, né? Quer dizer, que instituições estão apetrechadas ou para levar esse desenvolvimento adiante nessas áreas, ou então para reter ou para ancorar o status quo, para impedir a mudança, né? Então, algumas instituições-chave foram escolhidas de acordo com o perfil intelectual dos antigos fundadores. Então, evidentemente, tinha que se estudar o sindicato, né? Tinha que se estudar o empresariado, tinha que se estudar as religiões, né? Tinha que se estudar a imprensa, né? Então, vários subprojetos foram montados para fazer uma primeira análise, digamos, global dessas diferentes áreas, mas voltadas agora para a questão principal, que era a questão do desenvolvimento, né? Que era a preocupação da sociologia na época, pensando como objeto não somente o Brasil, mas a América Latina como um todo. Tanto que os grandes projetos sempre eram Brasil e América Latina, né? Que transformou alguns dos nossos colegas e professores e mestres em sumidades e celebridades internacionais, né? Que trabalhavam exatamente com esse foco, a América Latina, né? Quer dizer, nós somos a periferia, podemos participar do processo global de desenvolvimento do capitalismo. Nós somos um capitalismo ou não somos, né? Nós temos classes sociais ou temos estamentos, tudo isso fazia parte dessa. Então tinha que estudar as instituições para ver como é que elas se encaixavam nesse processo como um todo. E o Cândido Procópio Ferreira de Camargo formulou um projeto que era: vamos estudar todas as religiões e ver o que cada uma delas tem de bom e de ruim, né? E passou, e com isso eu estava aqui e estava no SEBRAP, e aqui comecei, minhas disciplinas optativas passaram a ser de Sociologia da Religião, onde já existia um núcleo que era formado por Marisaura Pereira de Queiroz e Lísias Nogueira Negrão e Douglas Teixeira Monteiro, né? Mas que trabalhavam com diferentes, a Marisaura basicamente com messianismo, tal, o Lísias com protestantes, o Douglas com movimentos messiânicos, também seguindo mais ou menos a Marisaura. Douglas, infelizmente, morreu muito cedo num desastre quando estava a serviço da CAPES. E eu, para me compor com esse grupo, passei a estudar os afro-brasileiros, que eu já tinha estudado, começado a estudar no SEBRAP por conta desse primeiro projeto, né? O Flávio veio alguns anos mais tarde. Primeiro ele foi professor da PUC, depois ele veio para cá e ele ficou uma espécie de especialista em catolicismo, mas sempre muito preocupado com as questões teóricas relativas à sociologia da religião. Então, eu trabalhei sempre com sociologia da religião, mas muito mais por uma questão profissional, porque o meu primeiro emprego, que
que foi no SEBRAP, era para trabalhar num projeto de religião. O que não me impediu de fazer outras coisas. Por exemplo, minha tese de doutorado foi sobre trabalho, né? E eu tenho outros livros que são sobre educação, sobre, enfim, outras coisas sobre sociologia rural, que eu trabalhei muitos anos no SEBRAP também com Vinícius Caldeira Branco, na área de sociologia rural. Mas o meu forte sempre foi sociologia da religião. E por uma questão de especialização, acabou sendo a sociologia das religiões afro-brasileiras. Fui ajudar o Lísias Nogueira Negrão e Marilena Concone, que estavam fazendo uma pesquisa sobre as origens da Umbanda em São Paulo. E eles tinham feito levantamento de registro em cartório de todos os terreiros, porque naquele tempo os terreiros eram obrigados a se registrar em cartório, porque não havia uma liberdade de culto como existe hoje. Então eles pegaram, na época eram uns 30 cartórios de registro na capital, levantaram tudo isso a partir dos anos 40, com muito estudante, lendo livro por livro, um trabalho medonho. Aí eu ajudei Lísias e Marilene a criar um código para isso, eles conseguiram verba para digitadores, tudo isso foi digitado, e eu fiquei fazendo os programas para processar esse material todo. E quando esse material começou a ser processado, a gente descobriu que tinha muito terreiro de candomblé, mas isso era totalmente improvável, porque São Paulo é uma cidade moderna, uma cidade do proletariado moderno, cidade que não tem uma tradição negra importante. Então, São Paulo é tipicamente a cidade que tinha todo o perfil para o desenvolvimento da Umbanda, mas não do candomblé, que se desenvolveu onde você tinha uma grande tradição de cultura negra e populações negras muito bem demarcando aquele território. Então, bom, a minha ideia era o seguinte. Bom, eles não cuidaram disso porque eles estavam interessados em outra coisa, mas fizeram trabalhos que são até hoje clássicos a partir dessa pesquisa. Mas eu, encucado com a ideia, eu pensava, olha, tem duas coisas erradas. Ou o candomblé, ou a teoria está errada, dizendo que, assim, São Paulo e Rio é Umbanda, e Bahia e Pernambuco é candomblé, ou essa teoria está errada, ou então esse candomblé que a gente está vendo aqui é diferente daquele que está lá contado pela antropologia e também pela sociologia de Roger Bastide. Eu tinha perdido minha pesquisa. Falei, eu não vou voltar para os Estados Unidos pesquisar tudo de novo, não tenho a menor condição emocional nem interesse. Estou precisando de um assunto. Tinha feito minha livre docência sobre religião, não, meu mestrado sobre religião, onde eu tinha estudado católico. Vou voltar para trás, rever tudo aquilo, ler de novo, Fiz um projeto para a FAPESP aprovou, coisa e tal, e aí fiz uma pesquisa que deu a minha livre docência, que se chamou Os Candomblés de São Paulo, onde eu demonstrava que realmente esse candomblé que estava aqui já era diferente, tinha passado por um processo de mutação bastante profunda, deixou de ser religião étnica, exclusiva de negros e descendentes, para ser uma religião de qualquer um, né? E aí publiquei Os Candomblés de São Paulo, que completou 25 anos, ano passado, né? E a partir daí nunca mais consegui me livrar desse assunto, porque esse assunto foi tendo demanda atrás de demanda, e aí no ano 1999, eu estou conversando com a Lili Schwartz, disse, Lili, mas eu tenho tanta mitologia que eu copiei na minha pesquisa, está tudo num baú lá em casa guardado. Ela falou assim, junta tudo, vamos fazer um livro. Falei, será que dá certo? Falei, claro, não tem nada sobre isso, vamos, faz. Aí eu fiz um negócio desse tamanho, falei, Lili, entreguei para ela aqui, ela estava conversando com Maria Lúcia Montes, que estava do lado dela, ela falou assim, Maria Lúcia, eu estou super ocupado, estou indo para o Rio de Janeiro, lê esse trabalho, Reginaldo, vê se dá para publicar. Aí, 3 dias depois, a Maria Lúcia me ligou dizendo assim, seu desgraçado, faz 3 noites e 3 dias que eu não durmo, enquanto eu não acabei de ler inteiro. Bom, o livro foi publicado com uma super produção da Companhia das Letras, com fotos, e agora já tem outras edições em outras línguas, tal. Ele foi lançado 3 dias antes do Natal do ano 2000, e ele virou um grande sucesso, e ele é meu best-seller até hoje. E a partir daí eu fui fazendo filhotes desse livro, fiz livros para crianças, livros para jovens, esses livros são muito adotados nas escolas, tanto
que eu atingi esse ano a casa de 1 milhão de exemplares de livros vendidos, que para o mundo inteiro é pouco e também mas para a gente que sai da nossa toca, eu acho que é um número bastante razoável. E que é gostoso, porque te dá dinheiro, te dá prêmio, te dá viagem, coisa e tal. Então eu fiquei com o pé em duas canoas, quer dizer, a partir daí comecei a fazer um pouco de ficção para poder introduzir esse assunto na vida cotidiana moderna de hoje, corrente. Então tinha que fazer um pouco de ficção para botar isso, né, no cotidiano. E aí tem um sociólogo atrás disso, mas na verdade quem escreve é um ficcionista, né? E continuo tocando meus projetos. Agora eu estou com um projeto CNPq que é a revisão, que é uma espécie de refazer da pesquisa que deu origem aos Candomblé de São Paulo 25 anos depois. O que aconteceu com aquilo que estava previsto, aquilo que estava dito, aquilo que estava imaginado e aquilo que estava explicado à moda antiga de 25 anos atrás. Então, agora estou fazendo o relatório dessa nova pesquisa, né? E espero, sei lá, mudar de assunto, porque também essas coisas cansam um pouco, né? É isso.